aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da Band, trazendo toda a repercussão dessa vitória gigante do Mengão em cima aí do Santos por 3-1 com golaço de Paquetá, golaço de Pedro e, claro, um pênalti daquele de qualidade do Jorginho, deixando aí o Santos bem perdido em campo. Mas quer saber de todos os detalhes? Vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Vamos pro vídeo. Do Palmeiras, mas quem vai falar é o professor. Vamos para o Maracanã, porque quem vê o placar acha que a vida foi tranquila do Flamengo, mas não foi nada disso. Teve que virar o jogo no segundo tempo, saiu do primeiro vaiado e ainda assim, por mais que tenha desencantado no segundo tempo, o time ainda não encaixou. O Santos foi ao Maracanã para se defender. E como o Santos buscava defender a meta em que estava o Gabriel Brazão. Encaixes individuais, é dessa forma que trabalham os times do Cuca. Se você assistiu a bola rolando logo na chegada do técnico do Santos, a gente mostrou. Geralmente o Cuca busca ter uma sobra na última linha, ou seja, hoje ele tinha 2 zagueiros para marcar o Pedro. E se você tem um homem a mais lá atrás, você vai ter um a menos lá na frente. Então, ou o Léo Pereira ou o Léo Ortiz, um dos dois Léos tinha um pouquinho mais de liberdade para sair jogando. Esse tipo de jogo do Santos é muito baseado em duelos individuais. Então, se eu estou te marcando, eu tenho que ganhar todos os duelos de você. Caso eu perca um duelo e o meu companheiro perca mais um, perdeu 2 duelos em sequência, o time adversário vai sair próximo do seu gol. O Flamengo teve um trabalho de paciência hoje. Então, foi tentando desgastar o Santos ao longo do jogo. Nos 45 minutos iniciais, acho que a proposta do Santos deu mais certo, mas o Flamengo plantou na primeira etapa para colher na segunda. À medida que o jogo vai passando e o desgaste físico começa a aparecer, fica mais difícil de você duelar da mesma forma que você duelava no primeiro tempo. Com um time mais cansado e com peças melhores que saíram do banco de reservas, porque não há comparação entre o elenco que o Flamengo tem hoje e que o Santos tem à disposição, nos 45 minutos finais o Flamengo decolou no jogo, desfilou no Maracanã. Até o Santos consegue o gol numa bola esticada para o Lautaro Dias, em que, para mim, o Léo Ortiz poderia ter ido melhor. Ele ganha um duelo logo na sequência, o Lautaro Dias poderia ter feito 2-0 para o Santos. E aí, num exercício de basicamente se defender ao longo do segundo tempo, o Santos não conseguiu suportar a pressão que era muito forte. Em erros individuais, o primeiro para mim do Zé Ivaldo, que não sobe com o Pedro e deixa o centroavante do Flamengo cabecear. Depois, mais à frente, o pênalti sofrido pelo Arrascaeta, convertido pelo Jorginho, uma vitória e ainda teve esse gol do Lucas Paquetá. Paquetá entrou bem no segundo tempo, acho que teve bons minutos, não foi a melhor atuação dele, acho que ele foi bem contra o Botafogo, por exemplo. Mas o segundo tempo, sim, foi bom do Flamengo, mas acho que não tem como a gente falar da etapa final sem passar pelo primeiro tempo. O que o Flamengo produziu no segundo tempo tem muito a ver com a primeira etapa. É difícil falar isso, mas em algum momento as ideias e o estilo de jogo do Léo Jardim vai combinar com esse time ultra ofensivo como o torcedor do Flamengo gosta? Acho que é preciso entender que nem sempre o Flamengo vai se posicionar no campo do adversário, pressionar, ter mais posse de bola. O estilo de jogo do Leonardo Jardim é um pouco diferente, apesar de que hoje o Flamengo dominou, se instalou no campo do Santos, tentou criar boas oportunidades, desgastou o seu adversário no primeiro tempo, para depois no segundo conseguir colher e ter mais ações que ameaçassem o gol defendido pelo Brazão. Em alguns jogos, eu acredito que o Flamengo vai se defender num bloco mais médio, ali na intermediária, ou então mais próximo do próprio gol, para jogar em velocidade. E eu acho que isso é versatilidade, isso faz parte. Você não pode jogar só de uma forma, porque caso o seu adversário consiga competir no mesmo nível, você não terá alternativas. Então, me parece até saudável para o Flamengo que sejam trabalhadas as mais diversas situações. Mas acho que uma marca que ficou na reta final do trabalho do Felipe Luiz é que o time tinha uma defesa ruim.
Não é bem assim, o Flamengo sofreu pouquíssimos gols em 2025. E eu diria que a principal qualidade do Flamengo, do Felipe Luiz, era a defesa e não o ataque. Era. Então, a questão foi essa imagem que ficou no final da passagem do Felipe pelo Flamengo. Não teria feito a troca, mas o Leonardo Jardim é um treinador extremamente capaz. A questão é se haverá tempo para que as ideias sejam totalmente compreendidas pelos atletas e que eles consigam atuar no mais alto nível. Não é aceitável que o Flamengo tenha uma atuação como a do meio de semana contra o Bragantino. Um deslize como aquele pode ser fatal na disputa pelo título, até porque o Flamengo compete cabeça a cabeça com um time que me parece muito focado na disputa do Campeonato Brasileiro, extremamente preparado, no caso o Palmeiras. Amigos, boa noite. Ufa! Essa é a manchete da capa da live e é a expressão que eu soltei quando terminou o jogo, né? Ufa! O Flamengo precisava muito dessa vitória. Era importantíssima essa vitória e ela veio no segundo tempo. Vamos falar disso já já, mas antes eu quero lembrar que é dia 5, hoje é dia 5 de abril de 2026, que acho que teve dois momentos distintos. Não gostei nem um pouco do time no primeiro tempo. Nem um pouco. Um time meio perdido, um time vulnerável em sua defesa. Além do gol, andou cedendo outras chances claras para o Santos, enquanto na frente tinha uma enorme dificuldade em concluir dentro do gol do Brasil. O Carrascal, que eu acho que foi quem escapou no primeiro tempo, brigou bastante, chutou, mas chutou sempre para fora. Alguns jogadores, como de hábito, completamente apagados. Arrascaeta, para mim, só apareceu no jogo no lance em que ele sofreu o pênalti, que, no meu modo de ver, é um pênalti claríssimo. Sei que vai ter gente que vai dizer, é o Arrascaeta, principalmente os não rubro-negros, né? O Arrascaeta se joga, tá? Para mim, a imagem é muito clara. O cara mete a mão no ombro dele e gira ele. Então, o Arrascaeta aproveitou e dramatizou a situação. Pode até ter dramatizado, mas foi pênalti. Houve o empurrão, houve o segurão. Então, para mim, não tem discussão. Mas foi o único lance efetivo do Arrascaeta. Está realmente preocupante já a fase do Arrascaeta. Impressionante como a Arrascaeta, nós já estamos em abril, gente. Em abril. Lembrando que esse ano o campeonato começou mais cedo. Nós já estamos na 10ª rodada. E o Arrascaeta ainda não jogou nada. Nada. Samuel Lino, uma vez mais, aquela coisa impressionante, né? O Samuel Lino, não sei o que acontece com ele. Não sei. Tem gente que acredita que o fato de jogar no Maracanã, onde a torcida é mais exigente, onde a torcida pega no pé dele, faz com que ele fique mais tímido, que ele erre mais. Eu não vejo ele jogar bem fora também. O Samuel Lino é um jogador que, quando joga minimamente, mesmo assim ele não justifica os 22 milhões de euros, mais comissões que o Flamengo pagou. Jogador muito, no meu modo de ver, muito limitado tecnicamente. Acho até, principalmente depois da entrada do Bruno Henrique no segundo tempo, que o Leonardo Jardim logo vai perceber que a melhor formação do Flamengo é com o Bruno Henrique na ponta esquerda. O Bruno Henrique entrou e, numa boa jogada, vindo da ponta esquerda, ele meteu uma bola na trave. O juiz deu impedimento no rebote, não na bola do Bruno Henrique. No rebote, o Carrascal chutou para fora, mais uma, e estava impedido. Mas, enfim, tal qual fazia o Felipe Luiz, houve um determinado momento da partida que o Leonardo Jardim preferiu tirar o Pedro, que pode não ter feito uma atuação brilhante, mas fez um gol importantíssimo, que o Flamengo tinha empatado e o gol tinha sido anulado. Naquele momento, o Flamengo perdia por 1-0. O Pedro fez de cabeça um gol importantíssimo. Mas aí o Leonardo Jardim, a partir de um determinado momento, preferiu tirar o Pedro, passar o Bruno Henrique para o centro e colocar o Plata. Que, para ser justo, hoje nem entrou tão mal.
Hoje o Plata talvez até querendo dar uma resposta, né, a tudo que se contou e se soube sobre ele. Correu bastante, participou, inclusive, da jogada do gol do Paquetá. É ele quem vem tentando para dentro, tentando espaço para chutar, não encontra, e acaba a bola sobrando para o Paquetá, e o Paquetá faz um golaço. Mas então, voltando à origem do comentário, acho que o Flamengo teve um primeiro tempo muito ruim. Quando o Leonardo Jardim, enfim, resolve mudar, eu acho que ele já devia ter feito essas mudanças no intervalo, ele bota o Paquetá no lugar do Everton Araújo, que é outro que... Gente, eu reconheço todo o valor do Everton Araújo no quesito vigor, no quesito desarme e no quesito entrega dentro de campo. Mas ele é de uma limitação técnica. Um tempo para falarmos sobre Flamengo 3, Santos 1. Nesse momento, 41 minutos do primeiro tempo em Salvador, Bahia 0, Palmeiras também 0. Jogo que interessa muito aos rubro-negros e que está em andamento lá na capital baiana. E até agora não houve gol nessa partida. Você está vendo aí que eu tenho um novo parceiro, que é a Vai de Bet. A Vai de Bet está com a entrevista do técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, direto lá do Maracanã. Vamos ver o que ele tem a falar sobre essa vitória do Flamengo pelo placar de 3-1 sobre o Santos. O Flamengo venceu por 3-1, a atuação não foi brilhante, mas importante vitória do Flamengo. Vamos lá. De velocidade pelo corredor central e tudo mais. Eu queria ouvir um pouco das tuas intenções para ele e compreender se, uma vez ele voando, talvez o papel do Pedro e do Arrascaeta fique em duplicidade em alguns jogos e o Bruno Henrique comece jogando por dentro, como foi em outros times teus? Boa noite a toda a gente. Em primeiro lugar, queria desejar umas boas Páscoas à nação, a todos aqui presentes. Em segundo lugar, valorizar o ambiente hoje no estádio, foi magnífico, com as famílias, com as pessoas, a apoiar a equipa durante todo o tempo. Relembrar que mesmo em Red Bull a equipa não teve uma prestação satisfatória e o apoio da nossa claque foi durante todo o jogo. Por isso é importante, eles são um 12º jogador importante para nós. Em relação à situação do Bruno Henrique, o Bruno Henrique toda a gente conhece, é um dos jogadores mais importantes desta última década do Flamengo. É um jogador que pode fazer no ataque 3 posições, quer por fora, quer por dentro como segundo, quer por dentro na frente. Muda um pouco aquilo que é as características do jogo. Com certeza que é uma coisa importante, que é o nosso efetivo. E hoje já vou passar na análise, que a análise justifica um pouco esta situação dos jogadores. Ele jogou mal? No primeiro tempo o time jogou mal. Mas de quem foi a jogada daquela cabeçada do Varela? Um dos raros momentos de perigo do Flamengo no primeiro tempo. De real perigo. Foi do Lima. De quem foi o passe do Carrascal, que entrou por dentro da defesa, que tinha a opção de passar para o Arrascaeta ou chutar. Chutou, mas chutou por cima. De quem foi o passe? Foi um tremendo passe. Samuel Lino. O Samuel Lino, ele é um jogador, não é um jogador de ficar só drible, ele tem drible, ele pode driblar, acho que ele tem que arriscar mais, jogada individual, mano a mano, mas ele não é só um jogador que depende desse tipo de jogada. Ele gera jogo, ele dá passe por dentro, ele tabela, ele busca aproximação, ele é um jogador que participa do jogo, ele arrisca passes mais difíceis. E ele deu 2, um cruzamento e um passe que poderiam resultar em gol nos raros momentos do Flamengo no primeiro tempo. Então eu entendo que as pessoas não enxergam muito bem o que está acontecendo no campo. Elas não estão vendo muito bem o que está acontecendo. Aí comparam, às vezes, com outros que entraram no segundo tempo, quando o Santos já mudou sua postura, como disse bem, inclusive, o Leonardo Jardim agora, na conversa com o próprio Cuca, que o Flamengo exigiu fisicamente do Santos no segundo tempo. Então, quem entra no segundo tempo encontra um outro cenário, um outro momento, né? Então, sabe, é uma comparação injusta e uma implicância, eu acho que um pouco inteligente. Ele está devendo? Está devendo. Eu sempre falo isso, ele tem que jogar mais bola. Quarta-feira, por exemplo, foi quinta, né? Foi uma atuação péssima. Muito ruim. Muito ruim. Mas achar que o jogador é um bagre, que ele não serve... Gente, eu acho que aí é meio complicado. Acho que baixa muito o nível do debate
e passa para mim uma sensação de não entendimento do jogo, sabe? De só prestar atenção em jogadas que resultam em gol e não no contexto da partida. Esse cara fez o gol do título do Campeonato Brasileiro, foi ali que o Flamengo foi campeão contra o Ceará, o gol foi dele. Ele fez uma ótima partida na final da Libertadores. Ah, mas ele fez jogada do gol? Sim, mas o gol muito marcou, voltou, recompôs. Ele participa muito mais do jogo do que o Cebolinha, que vive machucado, está de novo lesionado, cada hora uma lesão diferente. Ainda fala que vai embora, essa coisa toda. Quanto tempo não faz um gol, não dá uma assistência, não define também um jogo? Enfim, então acho que é preciso prestar um pouco mais atenção no jogo e parar com essa implicância boba, entendeu? Acho que é uma besteira. Mas, enfim, aí vocês que sabem, eu discordo frontalmente. Sobre o pênalti, não foi nada, né, gente? Acho que aí tem um tremendo cavador de pênalti. Houve um contato? Houve, mas não com força para derrubar. Quando ele sente que o Barreal, na disputa de bola, encosta nele ali, dá um leve toque ali, ele já salta. Não é nada. Como ontem não foi pênalti para o São Paulo, não foi nada. Tá? Não foi nada. E a anulação do gol do Fluminense foi absurda ontem. Para mim, os 3 lances de arbitragem assim, mais bizarros, né? Que aconteceram nesse sábado e domingo de futebol. Enfim. Esse time tem totais condições de brigar com o Palmeiras até o fim do Campeonato Brasileiro. Agora, se for o Flamengo desfocado depois dos 40 minutos do segundo tempo, que às vezes acha que já ganhou, se for o Flamengo muitas vezes soberbo, como foi em algumas partes do primeiro tempo, vai dificultar. Esse time precisa botar na cabeça que se eles tiverem foco, como foi do primeiro aos 40 minutos do segundo tempo, esse time é muito forte. Esse time bate de frente com qualquer time na América do Sul. Agora, precisava levar minutos, precisava desfocar desse jeito, precisava deixar o Santos quase empatar a partida no segundo tempo, depois de abrir 3. E outra, um primeiro tempo também bem abaixo do esperado, errando muitos passes, displicente. Então, em um jogo, o Flamengo foi capaz de mostrar suas duas caras. Aquela cara apática e muitas vezes soberba, que dificulta qualquer briga por título, e aquela cara de um time forte, que se for focado e com sangue nos olhos, briga pelo brasileiro até o final e vai jogar essa Libertadores muito, mas muito de igual para igual com o Palmeiras, que também vive uma excelente fase. Então, no mesmo jogo, o Flamengo que mostrou suas duas faces. E o Felipe Luiz tem que cobrar que a face desse time do Flamengo, que a cara desse time, seja o que foi do primeiro aos 40. Paquetá, para ele ganhar confiança. É um jogador que está sendo muito cobrado, tem que ser cobrado pelo valor que ele custou ao Flamengo, e jogador grande tem que estar acostumado com pressão. Excelente momento para fazer gol, para desencantar, para tirar o peso, porque agora o próximo jogo é Libertadores. É jogo que interessa muito para a torcida do Flamengo, e que o Flamengo chegue com a cara do segundo tempo hoje contra o Santos, e não do jogo contra o Red Bull Bragantino, que deixou o torcedor envergonhado. É isso aí, nação rubro-negra. Como vocês viram, né? A imprensa esportiva de todo o Brasil exaltou aí essa vitória espetacular do Mengão, mostrando aí o seu poder em cima do Santos, galera. Não deu aí espaço para o Santos fazer nada em campo. Deu 3-1 aí, dando aquele atropelo e deixando aí os jogadores do Santos sem ação em campo. Ficaram todos tontinhos. E muita gente tem dito que até se Neymar tivesse em campo, o atropelo seria igual ou pior. Mas eu quero saber de vocês. E aí, o que vocês acharam desse jogaço aí do Flamengo com o Santos? Vocês gostaram? Foi um atropelo daqueles que vocês esperavam mais? Quem foi o craque do jogo para vocês, na opinião de vocês? Se gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa aquele like maroto, compartilha o vídeo com seus amigos rubro-negro e não esquece de hypar o vídeo, galera. Galera, lembrando aí de deixar os créditos aí para a Band, também para o canal do Mauro César, o canal do Pilhado e também do Maurício Prado, isso mesmo. Até o próximo vídeo, galera.